A rede social Q, confesso que vai ser difícil falar isso durante o vídeo, a quinta série que habita em mim, conversa com a quinta série que habita em você, ela ganha popularidade no Brasil e a gente tem que tentar entender por que ela ganhou essa popularidade, aliás, no mesmo dia, né? Tipo um Twitter, assim, né? No mesmo dia que o Twitter, ele volta a deixar a conta do Donald Trump transparecer, né? Tá validada novamente. E por que essa rede vem sendo alvo de tantas críticas, essa rede social que é indiana? Rishi Sunak, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, faz a sua primeira visita oficial a outro país, a Kiev, o que é, claro, muito sintomático da atual situação que vem acontecendo no mundo, enquanto o Xi Jinping ele faz uma nova reunião com quase a chefe de Estado, né, dos Estados Unidos, um chefe de Estado, que é a Kamala Harris, a vice-presidente, e já tem reunião marcada com Antony Blinken, secretário, lá para 2023. Uma aproximação entre China e Estados Unidos. Vamos falar também um pouquinho sobre a explosão que aconteceu em São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia. Há suspeitas que pode ter sido, sim, algum tipo de atentado. Foi um ataque à infraestrutura. Parecido, entre aspas, com o que a Rússia vem fazendo na Ucrânia. E o Medvedev, que sempre que abre a boca na Rússia é para soltar uma, entre aspas, bomba aí contra os ucranianos, diz que o Zelensky parece uma criança histérica e mimada e que OTAN, Estados Unidos e União Europeia estão cansados desse presidente. Será? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu sempre posto algumas notícias e tal. E se você quiser, claro, me ajudar financeiramente a manter o meu canal e continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro, isso ajuda bastante. Ou, se você quiser, claro, faça uma contribuição no Pix, vou deixar a chave aí. Se não, só seu like sem engajamento, pessoal, já ajuda bastante, tenha plena certeza. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Primeiro, né, vamos lá para a rede social. A rede social Q, né? O que seria essa rede social? Essa rede social é uma rede social que vem ganhando muita popularidade desde sexta-feira, né, se eu não me engano. E ela é uma rede social indiana. E ela surgiu, ela é muito parecida com o Twitter, né? E ela surgiu justamente como um Twitter indiano. À época, o Twitter, rede social que a gente conhece e tal, eu particularmente não uso muito, tá? Mas, até tenho, mas tá meio jogado as traças lá. Mas o Twitter, ele teve algumas brigas com o governo indiano. A gente até falou aqui no canal, tá? Intensas manifestações de agricultores na Índia por uma centralização do governo e algumas cobranças a mais de impostos aí que iam acontecer para esses agricultores, e os agricultores começaram a reclamar. O governo indiano pediu para que o Twitter controlasse ou censurasse as informações de manifestações e tal, falando para o Twitter mostrar quem foi o cara que escreveu, por que ele escreveu, qual que era o IP dele e tal. O Twitter, ele primeiro forneceu, mas depois se negou a dar essas informações, o que acabou gerando uma briga entre o Twitter e o governo indiano. Aí essa rede social indiana, ela surgiu com uma contraposição ao Twitter, até o WhatsApp também sofreu algumas críticas da Índia e tal, e no final das contas acabou ganhando um pouco de popularidade ali no país, tá? É uma rede social que se diz, né, completamente livre, que você pode falar o que você quiser e tal. Só que existem várias denúncias, várias suspeitas. Primeiro, que é uma rede social que colabora muito mais com o governo indiano. Então, qualquer notícia positiva do governo, ela faz o algoritmo, né, viralizar muito mais, ser repassado muito mais para os outros. E a Índia também é um país que tem um mosaico religioso bastante complexo. A maioria da religião hindu, mas também tem os Sikhs, que é aquela galera que geralmente você conhece por causa do turbante e tal, né? E os muçulmanos, ali no norte do país. Os Sikhs mais do Punjab e os muçulmanos mais da região norte do país. E existe um preconceito, um ataque muito grande contra os muçulmanos. Segundo a grande parte dos indianos, a rede social ela não combate os ataques que são feitos contra os muçulmanos. Então ela deixa o discurso de ódio se propagar. Aí tem gente que concorda, não, tem que controlar, enfim, não é papo para esse vídeo, né? Mas tem algumas críticas feitas a essa rede social por não controlar ataques contra os direitos humanos. Rishi Sunak, atual primeiro-ministro do Reino Unido. Você já baixou o cu? Pelo amor de Deus, hein? Sem segundas... Da quinta série aqui, então, sem as segundas intenções. Rishi Sunak, atual primeiro-ministro do Reino Unido, ele fez sua primeira visita oficial, né, como chefe de governo com o primeiro-ministro,
Claro que ele participou do G20 e tal, mas há um país mesmo, foi a Ucrânia. E é muito sintomático, né, de quem, em geopolítica, toda ação, ela tenta passar uma imagem. Poxa, por que justamente na Ucrânia? O Reino Unido, desde o início dos conflitos, ele sempre foi, da Europa, o país que mais ajudou os ucranianos. Com arma, com logística, declarações. Eu até falei, galera, que, de novo, não é confirmado a Rússia que divulga isso. Mas, supostamente, a Liz Truss, enquanto era nem primeira-ministra, ela ainda participava dos cargos de defesa no governo Boris Johnson, ela teria participado de um atentado ao Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Ela falou, it's done, né? Se é verdade ou não, só os russos sabem, né? Na verdade, o Reino Unido também. Mas a Rússia diz que é verdade essa informação. Não sei, tá? Mas o Reino Unido até teria participado, pessoal, da questão da explosão da ponte na Crimeia, dos atentados ao Nord Stream 1, Nord Stream 2 e tal. Então, fazer essa visita, primeiro ao Zelensky, isso mostra muito desse apoio que o Reino Unido vai continuar dando ao país. O Reino Unido anunciou que em equipamentos, armas, radares, vai disponibilizar 50 milhões de libras, e claro, essa cooperação geopolítica, ela vai continuar acontecendo. O Zelensky e o Rishi Sunak, os dois se marcaram no Instagram, repostaram fotos e tal. Para mim, o que ficou muito claro, quando você vê fotos ali da imagem, né, da visita que o Rishi Sunak fez, é neve. Tá nevando, né? A gente sabe que a Ucrânia está quase 50% sem energia. Isso pode comprometer bastante serviços, economia e a própria qualidade de vida da população. Perigoso, hein, pessoal? Lembrando que essa questão energética, ela está afetando todos os países, né? Praticamente todos os países do mundo. Até o Japão, por exemplo, a gente está com dificuldades de abastecimento. A governadora de uma das regiões mais importantes ali do Japão, ela pediu para a população usar moletom com gola alta para economizar energia de aquecimento, né? Então a situação tá meio trágica ali no país. A gente teve hoje também, na verdade ontem, né, o encontro da APEC, que é a Cooperação para a Ásia-Pacífico, em que os Estados Unidos participou, não com Biden, mas com a Kamala Harris, né, que é a vice-presidente. O Xi Jinping participou, a Rússia também participou. Aliás, a Rússia, ela fez questão de mostrar que ela está junto com outros países ali, que a Índia, que a China também o apoiam, né? Só que é fato, galera, que houve um certo isolacionismo no sentido que nenhum país defendeu o que a Rússia faz, pelo menos não abertamente. E alguns criticaram. A Rússia alegou que essas críticas vieram de países que são financiados pelos Estados Unidos e tal, mas que a grande maioria, pelo menos economicamente, e aí é verdade mesmo, né? China, Índia não aplicam sanções, estão apoiando a Rússia. Mas, na reunião da PEC que rolou, o Xi Jinping, né, atual chefe aí da China, aliás, com grande força, porque após mudança da Constituição, está pela terceira vez como presidente do Partido Comunista, né, da China, e ele fez um encontro com a Kamala Harris. Sem grandes novidades, tá? Praticamente tudo aquilo que já tinha sido falado com o governo Biden. Ah, vamos esquecer as rusgas do passado, vamos tentar se aproximar, tal. Só que isso fica muito bonitinho para quem está vendo, assim. Na prática, a gente tem os Estados Unidos denunciando que a China acabou de colocar em uma série de submarinos nucleares. Nuclear não porque atira arma nuclear, e sim porque tem combustível nuclear, muito mais autonomia, difícil de ser percebido pelos radares e tal, né? Colocou um monte de míssil interbalístico com capacidade de atingir os Estados Unidos, e ao mesmo tempo os Estados Unidos têm aliança AUKUS, os Estados Unidos sobretaxa chips e semicondutores, aplicando sanções gigantescas contra os chineses. Os Estados Unidos, esse ano mesmo, né, falou sobre a questão de Taiwan. O Biden falou que Taiwan vai ser defendido, inclusive com armas, se a China for atacar o território. Então, assim, é muito bonitinho o que eles falaram. Inclusive, o Antony Blinken, ele já prometeu fazer uma viagem à China em 2023, só que na prática mesmo, galera, convenhamos que as demonstrações militares e econômicas, elas vão justamente contrário às declarações que tanto Biden, o Xi Jinping, a Kamala Harris e muito possivelmente o Antony Blinken vai dar. Lembrando também que um tema super importante que envolve a China é a questão da Coreia do Norte. A Coreia do Norte disparou outro míssil interbalístico e dessa vez, de novo, né, toda a imagem ela conta na geopolítica. O Kim Jong-un, ele participou desse lançamento e declarou, inclusive, que a Coreia do Norte pode responder qualquer tipo de ataque com armas nucleares. Falou isso, tá, publicamente.
E na aparição que ele fez para disparar esse míssil, foi ele, visualizaram imagens do que seria a esposa dele, a mulher dele, a mãe da filha, né? E a filha mais velha. Por que ele participou desse lançamento? Para deixar uma coisa mais pessoal. Olha, eu estou cuidando agora, e se vocês, Estados Unidos e Coreia do Sul, continuarem realizando exercícios militares, eu vou mandar atacar. E por que colocou a sua esposa, sua filha e tal? Porque isso mostraria, primeiro, uma certa sucessão. Eu não sou o último aqui. A minha família vai continuar dominando durante bastante tempo a Coreia do Norte. E um certo conforto. Ou seja, eu estou levando até a minha família para garantir que isso aqui é verídico. Eu vou realmente atacar vocês se vocês continuarem realizando exercícios militares. Tensa a situação na Península da Coreia. A gente teve também, pessoal, grandes explosões em São Petersburgo. Para quem não conhece, né, é a segunda maior cidade da Rússia. E foi a explosão, um acidente num gasoduto. Imagens, russos divulgando e tal, né? De novo, não vamos ser levianos, né? Até agora o que se sabe foi um acidente num gasoduto. Foi sem querer? Foi proposital? Tem essas duas hipóteses. Se foi sem querer, cara, um erro ali e tal, alguma coisa aconteceu, pressão, tal, beleza. Se foi proposital, a gente tem que saber, foi algum tipo de ataque estrangeiro que aconteceu, que já seria bastante preocupante, é a Rússia sendo atacada dentro do seu próprio território. E do ponto de vista de imagem, de novo, é muito sintomático por quê? Porque é ataque à infraestrutura, o que a Rússia vem fazendo na Ucrânia, que ataca água, energia e tal, né? Um ataque ao gasoduto é um ataque à infraestrutura do país. Se for estrangeiro, mostra uma fragilidade da Rússia. Mas se for um inside job, né? Ou seja, um ataque feito por alguém da Rússia mesmo, também mostra uma certa fragilidade, talvez de perda de apoio de parte da população da Rússia, ou algum grupo russo que conseguiu se filtrar para conseguir fazer esse ataque. As investigações ainda estão acontecendo, não dá para especular, né? Não dá para garantir nada, mas é uma coisa bastante, no mínimo, perigosa aí. E para finalizar, pessoal, Medvedev, eu sempre falo, né? Quando o Medvedev fala, sai da frente que vem bomba, tá? Sempre. O Medvedev, ele deu uma declaração, Medvedev que já foi presidente da Rússia, é um grande aliado do Putin e tal, né? Ele deu uma declaração falando que o Zelensky parece uma criança mimada, birrenta mimada, e que gosta de extorquir os países da União Europeia. Basicamente, ele estava falando que o Zelensky, ele não faz a paz com a Rússia, ou não propõe, ou coloca condições absurdas, segundo a Rússia, que é devolver integralmente todos os territórios conquistados, todos os soldados serem punidos, e 700 bilhões de dólares para a reconstrução da Ucrânia, segundo a Rússia, isso é impensável de acontecer para algum tipo de processo de paz, porque o Zelensky não quer fazer a paz com a Rússia. E por motivos, segundo o Medvedev, egoístas. Porque o Zelensky não quer fazer a paz, não porque ele pensa no bem da Ucrânia, mas porque ele tem medo que se ele negociar algum tipo de acordo com a Rússia, nacionalistas ucranianos vão partir para cima do Zelensky. Isso até, né, do ponto de vista interessante, tá? O restante que eu não concordo muito. Aí ele fala que a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos já estão cansados dessa criança marrenta, briguenta, tal, que gosta de extorquir os países europeus. O Zelensky está esperando para a próxima semana mais de 2 bilhões de dólares já em ajudas e em recursos financeiros. O Reino Unido acabou de dar uma demonstração pública que vai continuar ajudando a Ucrânia. Os Estados Unidos, galera, por mais que os republicanos, que vêm ganhando um pouco de popularidade, sejam mais contra essa ajuda financeira à Ucrânia, também não vejo essa ajuda cessando a curto prazo. Então, assim, foi uma declaração do Medvedev acerca do Zelensky, uma criança, né, entre aspas, aí, birrenta, marrenta, tal, que gosta de extorquir os europeus, mas acho que na prática talvez não seja assim que a OTAN, Estados Unidos e a União Europeia veem. Na minha concepção, tá? Óbvio que eles também não... Nossa, como eu gosto do Zelensky, eu gosto de defender os ucranianos. Eles veem muito mais como um investimento geopolítico para fazer uma aproximação e minar o avanço da Rússia no leste europeu. Geopolítica é o mundo da hipocrisia, é o mundo dos interesses. Belezinha, pessoal? Deu para entender? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.